Vamos Marcel, falar da tia Microsoft mais um pouco? só se for agora. Aí, tá na tela. Microsoft está sendo processada, doutor Junião, pelo New York Times. New Pois York é. Times, né? New York Times está processando ela porque, segundo um dos jornais mais importantes do mundo, alega perante as cortes do estado de Nova York, a Microsoft utilizou textos do New York Times para treinar suas IAs de escrita. Ok. Sem pagar por isso. Né? Aí é chato, né? O New York Times alega que a OpenAI e a Microsoft usaram milhões de artigos para treinar seus chatbots automatizados, né? E ela exige compensações em centenas de milhares de milhões de dólares, né? Ela obviamente não vai receber nada nunca nesse tipo. Mas o segundo ponto do processo é ainda mais interessante, Junião. Uhum. É ainda mais interessante. As inteligências artificiais da OpenAI mentem. E quando forçadas a entregar certas fontes, remetem como fontes jornalísticas o New York Times, criando matérias que não existem e que, segundo a ação do jornal, estariam danificando a imagem e a credibilidade do veículo como um dos maiores jornais do mundo. Eu não sei nem o que falar sobre isso. É tudo muito tecnológico para o meu intelecto limitado, limítrofe. O Ceifeiro de Pai que fez uma pergunta: é fácil provar isso? Não. É extremamente difícil, quase impossível, né? Nesse plano de membros pode cortar o que não, porque a gente vai cortar o querido. IA é roubo, mas ninguém liga porque o chat GPT ajuda os preguiçosos e o Midjourney ajuda quem acha que o artista não tem valor. Né? Ela é mais IA do que imaginávamos, quer dizer. Porque se ela mente, ela é mais IA do que imaginávamos. O senhor acha que o New York Times tem alguma chance de ganhar essa ação, doutor Junião? Eu não entendo nada de direito, muito menos lá nos Estados Unidos, mas eu acho difícil, né, esse montante aí. Pode ser que ganhe alguma coisinha, né? Vai para negociação. A gente sabe como a justiça em todos os países é devagar, é burocrática no mínimo, né, por dizer. Então, acho que não, Marcelo. Eles não devem ganhar alguma coisa, mas talvez um valor simbólico. Eu não sei se vai ser todas essas centenas de milhões, de milhares de dólares aí que você mencionou, não, cara. Eu tinha comigo. É complicadíssimo isso. Feliz 2024, Mestre Morpheus. Fala, É Morpheus. complicadíssimo isso. Porque assim, o certo, Marcel. Perdão, Gabriel. Marcel. Eu acho que o certo é que todo treinamento de IA tinha que ser feito com dados, imagens e textos de pessoas contratadas para isso, artistas contratados para isso, escritores contratados para isso, pagos para isso. Por outro lado, eu li um especialista em IA, que era um dos ex-membros do board de diretores da OpenAI, antes da mudança, falando uma coisa que me bateu num ponto, em que eu falei assim, caraca, essa mulher tá certa. Ela falou assim, sim, o certo é, você deveria pagar por todos os profissionais. Concordo. Mas se você tiver que pagar pelos profissionais e esse custo for de algumas centenas de milhões para alguns bilhões de dólares para pagar por esses profissionais, significa que apenas gigantescas companhias terão a capacidade de criar, educar e explorar IAs. E aí você vai deixar o futuro da tecnologia, uma das tecnologias extremamente revolucionárias, na mão de algumas poucas empresas trilionárias que são capazes de pagar pela educação dessas IAs. Certo?
Que é exatamente o que a OpenAI não queria quando ela foi criada. Né? Entendi. Antes da situação do Sam Altman e tudo mais. Então, é complicado, porque assim, como empregados, funcionários, pessoas ligadas a isso, como a gente está na parte de baixo da escada, a gente quer que o cara seja pago. Mas para o cara ser pago, significa que só empresas gigantescas terão acesso a treinar e preparar essas IAs. Então aí você começa a falar assim, caraca, e aí? O que é menos danoso a longo prazo? Eu não pagar essas pessoas e deixar toda empresa que quiser ter um IA? Ou eu pagar essas pessoas e ter IAs concentradas na mão de gigantescas empresas?